Olá, turma. Nós vamos apresentar a aula de hoje a respeito da latim na linguagem jurídica, certo? Bem, o latim, ele já não é raro o latim ser associado ao direito. Na época do direito romano, usavam-se muitas expressões latinas, tá? Mas hoje, ela se tornou uma linguagem morta, tá? Mas também não quer dizer que não pode ser utilizado, tá certo? Então, a, a expressão latinas, elas já são muito utilizadas em termos de princípios e outras expressões. Claro, você pode utilizar essas expressões ainda no seu material, no seu documento, ou então até mesmo nas peças processuais, porque ela se trata de um estudo histórico, certo? Um estudo histórico e estudo linguístico também. Na época, a sociedade moderna usava demais essas expressões, mas hoje, como certo se torna algo bem já morto, já bem difícil já de ser utilizado, então as pessoas já não utilizam muito mais os profissionais do direito, tá certo? Mas ainda possui uma associação bem grande com a língua corrente. A, o latim, tá certo? São algumas expressões que também têm força vinculante porque eles já são utilizados em princípios. E esses princípios vocês ainda vão se deparar muito no decorrer do curso de Direito, tá certo? Entretanto, a linguagem forense e doutrinária latins também são facilmente encontrados, como eu falei, em petições e decisões judiciais, livros jurídicos, né, diálogos e sustentações orais. Tem magistrado, tem promotores que utilizam muito ainda essas expressões latinas. E vocês vão se deparar muito no decorrer do curso com a expressão latina, que ainda é algo empregado com muito rigor semântico, né? Que é o caso do juízo ad quem, o juízo a quo. Ex nunc e ex tunc, tá? No material de vocês eu coloquei algumas expressões latinas para que vocês façam um glossário e coloquem no fim do caderno essas expressões para que quando vocês tiverem alguma dúvida vocês vão lá e procurem, tá? Então, algumas eu coloquei assim, estão aí no material. Ab initio. Ab initio quer dizer desde o início. Professor, então posso usar isso quando eu for fazer alguns fatos? Pode. Ab initio. Pode ser utilizado sim. Não vai implicar assim, não vai implicar no documento de vocês se vocês colocarem alguma expressão latina. Não, não. O importante é vocês enriquecerem o vocabulário de vocês, trazendo também o elo linguístico, como eu falei na aula passada, e também algumas expressões para dar mais força no texto de vocês, né, enriquecer ainda o vocabulário, tá? Ad hoc significa para caso específico, ou seja, essa expressão é muito utilizada quando é caso de procuração. Tá? Vocês vão se deparar muito com esse ad hoc, até mesmo no fórum, no tribunal, algumas pessoas ainda usam esse ad hoc, tá certo? Ad nutum significa indicar que algo pode ser desfeito pela simples vontade de alguém, ou seja, é algo que pode ser desfeito e que nunca, né, pela simples vontade de alguém, que pode ser acontecer esse contrato desfeito pela pessoa, pela vontade da pessoa, tá certo? O ad nutum entra muito na parte de contratos, tá bom? Tem o ânimos. O ânimos, vocês vão se deparar muito com o ânimos na questão do direito penal. Animus necandi, tem no material de vocês. Animus necandi significa a intenção de matar. Muitos profissionais, professores, gostam muito de usar essa expressão para expressar o dolo, né? O dolo do querer matar. Tá? Então, eles vão dizer animus necandi. Outros dizem animus furandi, animus domini. Né? Animus furandi quer dizer a intenção de furtar. E o animus domini é a intenção de ser dono. Basicamente, esse ônibus domínio é usado também no direito civil. Todas essas expressões vocês vão encontrar novamente no direito quando vocês forem estudar em próximos períodos. Mas a nossa linguagem jurídica são apenas para vocês terem o conhecimento de algumas palavras latinas que vocês vão se deparar mais à frente se vocês não tiverem dúvida. Quando tiverem dúvida, correr no glossário que vão fazer no fim do caderno e consultar, tá certo? Eu coloquei também o a posteriori e a priori. O que quer dizer o a posteriori e a priori?
tá? O a priori, como o nome já basicamente já tem um pouco do conceito, né? A priori. Quando você fala a priori, quer dizer que é indicar uma conclusão fundada em hipóteses, né? Verificação, sem que haja uma verificação anterior de seus efeitos ou finalidades. Então, a priori quer dizer a princípio de antes, uma verificação antes, né? Uma verificação antes de concluir as hipóteses dos fatos, a priori. A posteriori quer dizer designar conclusões baseadas em fatos que já foram demonstrados anteriormente. Então, se os fatos já foram demonstrados anteriormente pelo a priori, efeitos e finalidades, o posteriori vem para demonstrar aquilo que já foi apresentado. Então, é posterior, a posterior. Tá? Então, é claro, né, que tá dizendo nessa língua aí, nessa expressão latina, o que é um, o que é outro. Tá? Então, mais ou menos é isso. O juízo ACO e o juízo ad quem? O juízo ACO quer dizer que é a instância judicial inferior onde tramitava o processo primeiro grau, tá? Ou o pleito que foi remetido. Então, o juízo ACO é o juízo de primeiro grau, é o juízo onde ocorre a sentença e o processo. Já o juízo ad quem é a instância superior para onde se remete o processo que tramitava no primeiro grau. Ou seja, em razão de uma interposição de um recurso, vai para o juízo ad quem, que é o juízo de segunda instância. Tá bom? Bis in idem quer dizer duplicidade. Essa expressão é muito utilizada no direito penal, porque o criminoso aí não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Vocês vão se deparar muito com isso. E aí, eu trouxe essa expressão para que vocês já tenham basicamente um conhecimento a respeito dela, que quando vocês chegarem lá, vocês já sabem o que se trata, tá? Então, é uma duplicidade, refere-se à aplicação de duas sanções para um único fato, tá? Então, eles não permitem esse tipo de condenação, tá certo? Bis idem, como é uma expressão latina que se trata de duplicidade, tá? Custos legis, ela é muito apresentada na função dos promotores de justiça, porque os promotores de justiça, os membros do Ministério Público, o parquet, que chamam, né? Eles correspondem ao guardião fiscal da lei, tá certo? Então, por isso que eles são chamados de custos legis. O Ministério Público, promotores de justiça no primeiro grau, né, na primeira instância, e os procuradores de justiça no segundo grau, segunda instância, tá certo? Interpartes quer dizer entre as partes. Vocês vão se deparar muito com essa expressão no direito civil, no direito penal também, tá? Então, quando falarem interpartes, quer dizer que é apenas entre as partes, um acordo interpartes, é um acordo entre as partes, tá? Ex nunc e ex tunc. Ex nunc é quando há uma decisão ou uma lei, um contrato, que os efeitos não retroagem. Nunc, nunca, não retroagem. Tá? Eu botei o exemplo no material de vocês, que diz assim, a revogação, no caso do artigo 648, opera, portanto, ex nunc, isto é, desde agora, ou seja, a partir do momento que é declarada a revogação, é daqui do momento da data, não retroagem, tá certo? Não volta. E o ex tunc é os efeitos retroativos, ou seja, daqui para frente, tá certo? Tunc, testa, daqui para frente. Certo? Ex officio é chamado de ofício. Vocês vão se deparar muito com essa questão, mas também no decorrer de todo o direito, tá? Ex officio, o juiz agiu em ex officio, ou seja, o juiz da própria vontade, mas de ofício, ou seja, declarou sem precisar que as partes se manifestassem. Essa é a chamada ex officio, é quando o juiz se manifesta sem que precisar as partes apresentarem algum pedido. É o chamado ex officio, tá certo? Então, pessoal, basicamente, essa é a nossa aula, né, do latino, vocabulário jurídico. É pouco, mas é essencial, porque eu vou precisar que vocês façam pesquisas mais sobre outras palavras, outras expressões latinas, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima, tá?